Hoje com o tema de nutrição de ovinos de corte, com o palestrante Marco Augusto dos Reis Nogueira, zootecnista pelo Instituto Federal Sudeste de Minas, Campus Rio Pomba, mestrado em produção animal na UFBJM, doutorando em ciência animal na UENF. Então, passo a palavra ao palestrante. Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite, a comissão organizadora aí. É sempre um prazer falar para estudantes, para profissionais que se interessam pela área. E fui meio pego de surpresa, né? Estava marcado para o dia 20, 21 ou 22, em segunda-feira entraram em contato comigo, então eu consegui fazer uma apresentação aqui. Espero que não esteja muito ruim, que foi feita às pressas, mas eu acho que vai dar para a gente conversar um pouco aí sobre o tema. Vou abrir a apresentação aqui. Compartilhar a tela aqui. Só um minuto. Você só me confirma se já está compartilhando ou não. Ainda não. Ainda não. O computador é movido a lenha, né? Não está indo, não. Vou ter que entrar de novo aqui. Estou clicando no ícone e não está. Agora apareceu aqui. Agora foi. Agora foi. É porque ele tem vida própria. Tem que... Tá compartilhando agora? Tá sim, tá. Tá sim. Já tá aparecendo apresentar. Tá assim? Então vamos começar, né, gente? Então, o tema proposto aí pela comissão foi nutrição de ovinos de corte. É um tema bastante amplo, então não daria, se a gente fosse abordar tudo ponto por ponto, não daria nem um dia inteiro. Então, eu procurei pegar alguns pontos aqui que eu julguei importante em passar para vocês. Ficou uma apresentação bastante prática, então eu tentei fazer uma coisa mais prática, tem alguns exemplos práticos. No final da apresentação, eu vou mostrar para vocês uma planilha de Excel que a gente usa para formulação de dietas para ovinos, mas também pode ser usada para qualquer categoria, para qualquer tipo animal, para qualquer espécie animal. Então, só me apresentando de novo, meu nome é Marcos, eu faço doutorado aqui na UENF, sob orientação do professor Ricardo. Então, nós temos um grupo de pesquisa em nutrição de ruminantes, onde a gente trabalha com metabolizabilidade de energia de dietas com teores de fibra, com diferentes teores de fibra. Então, estamos fazendo pesquisa ali no Colégio Agrícola, até está tendo uma em andamento, e convido quem quiser participar, quem quiser lá conhecer, sempre tem gente lá, é só chegar lá. Então, nos últimos anos, a carne ovina e caprina, então ela
ainda tem um certo preconceito. Então, quando se fala em carne ovina e caprina, já se pensa só naquela produção extensiva, sem nenhum cuidado, sem nenhuma higiene, mas isso está mudando. Então, o mercado vem cada vez mais absorvendo cortes tanto de ovino tanto de caprino. Então, e se paga por isso. Então, hoje a gente temos cortes, nós temos cortes aí de valor agregado enorme, então, principalmente nos grandes centros, então está crescendo muito essa produção aí intensiva aí de carne de ovino. Então, aí só um exemplo aí de diferentes cortes aí, tem o pernil, tem o carré francês, utilizado em diversos pratos aí na culinária aí, a linguiça, bastante apreciada também, a picanha, a costela e por aí vai. Então, está crescendo muito o consumo aí de carne, desse tipo de carne, não só no Brasil, mas no mundo. Então, aí está se pagando. Aí um exemplo aí, esse aí eu peguei hoje, agora à tarde, na internet de um site, um pernil de cordeiro aí, R$ 35,50 o quilo. Então, já está aí valor equiparado aí a uma carne bovina aí de boa qualidade. Aí você já vai para uns cortes mais nobres, o valor agregado aumenta. Aí um carré aí, já está o valor do quilo aí, R$ 98, R$ 100 o valor do quilo aí de um carré de cordeiro. Então, um valor agregado, valor mais agregado. A linguiça de cordeiro, eu achei hoje nesse site aí também, um pacote de meio quilo, R$ 52, mais de 100 quilos, R$ 100 o quilo da linguiça de cordeiro. Então, é um nicho de mercado aí a ser explorado. Então, nós, como zootecnistas, médicos veterinários, agrônomos, que quiserem trabalhar na área, então, está crescendo, está aumentando a demanda e está se pagando. Aí, só para ilustrar também, uma picanha de cordeiro, lá no sul, no Pampas, R$ 1.300. Equiparando aí uma picanha de aguil aqui, comparando com a carne bovina. Então, é lógico, não tem nem todo lugar tem mercado para esse tipo de carne, mas cada vez mais churrascarias, poder aquisitivo aumentando, o pessoal está querendo consumir carnes melhores. Aí uma cotação que eu peguei hoje, desse site AgroLink, a cotação do cordeiro vendido vivo. Eu não consegui para Minas Gerais, então peguei algum no Rio Grande do Sul aí, que é um estado produtor aí. Então, variando aí de 8 a 10, 12 reais, você ainda acha aí o quilo do cordeiro vivo vendido na fazenda. Então, tá bastante interessante aí o peso aí. O cordeiro aí de 450 quilos, de 45 quilos, sairia por volta aí de R$ 450 a R$ 500. Então, isso tudo, nós, antes de iniciar um planejamento, temos que olhar o mercado. Então, eu tenho que saber com quanto eu vou poder vender esse produto para eu calcular meu custo de produção de acordo com ele. Então, não adianta eu produzir bem com custo de produção alto se eu não consigo vender tão bem assim. Então, a primeira coisa a se fazer é olhar na sua região, se tem mercado e quanto se paga por essa carne de cordeiro, ou pelo corte. Então, aí, só para ilustrar como está crescendo, essa evolução de preço no mesmo site, de 2010 a 2020. Então, fica nítido aí esse crescimento do mercado e a valorização da carne de cordeiro aí no Brasil. Então, vamos ficar de olho nesse mercado aí. Então, antes da gente começar a falar de nutrição, então vamos identificar as diferentes categorias que tem. Porque cada uma tem sua particularidade, sua exigência nutricional diferente. Então, aí os cordeiros os ovinos são divididos nessas categorias. O cordeiro aí é o cordeiro do nascimento até uns 6 meses de idade. Então, eu tenho o cordeiro mamando e, após o desmame, o cordeiro desmamado. De 6 meses a 12 meses é um animal jovem, é o borrego ou a borrega.
acima de 18 meses, a fêmea já é considerada ovelha. O macho castrado, em ovinos de corte, dificilmente a gente vai ver animais maiores de 18 meses castrado. Então, porque o mercado hoje está exigindo uma carne de um animal mais jovem, uma carne de cordeiro. Então, dificilmente seria mais para questão de lã. E o macho inteiro, que seria o reprodutor aí, o carneiro. Então, se falar em nutrição hoje, você vai de ovino de corte, do animal para corte, vamos pegar essas cordeiro, borrego, algumas regiões tem um apelo para essa carne de borrego, um animal mais pesado, então o pessoal gosta, principalmente na região Nordeste, uma coisa mais cultural, então o pessoal já gosta do animal mais pesado. A ovelha, que é a minha matriz, então eu tenho que nutrir, que tudo vai depender dela, meu futuro do meu rebanho, e o carneiro, que é o meu reprodutor. Algumas raças aí de corte, só para ilustrar também, para quem não conhece, essa aí é a Suffolk, ela é europeia também, uma raça bastante especializada, ela é lanada, apesar de ser lanada, ela é bastante especializada para corte, então ela é uma raça considerada precoce, com ganho de peso aí de 250 a 350 gramas dia, então é uma raça têxtil, também é uma raça exótica aqui do Brasil, então é uma raça menos exigente que a Suffolk um pouco, mas é uma raça que tem um ganho de peso bastante interessante também. Então essa têxtil é uma das mais bem criada no sul do Brasil, porque ela é lanada, então ela não se adapta muito bem a regiões quentes, jamais aí sudeste, norte, nordeste. Então é bastante criada na região sul. A Dorper, então talvez a mais comum que a gente vê aí na televisão, vê em exposições, em alguns criatórios. É uma raça muito mais adaptada ao clima aqui nosso do Brasil do que as duas anteriores, por possuir uma lã muito fininha, então ela não é aquela lã que vai trazer um incômodo calórico esse animal, bastante adaptado, tem um ganho de peso bastante interessante, um pouco menos exigente nutricionalmente que as outras duas. Então, a Santa Inês também é um ovino aí deslanado, menos exigente que as outras, tem um desenvolvimento um pouco inferior, mas ela dá um ganho de peso aí interessante aí para ser criada aí semi-intensivo, intensivamente. E a nossa raça aí originária do Nordeste brasileiro aí, Morada Nova, então não precisa nem falar que ela é adaptada à diversidade climática aí, então é uma raça interessante também, dependendo da região do seu objetivo. Então vamos falar no que interessa, vamos falar de nutrição. Então, antes de qualquer planejamento, antes de qualquer início de criação, seja de ovino, de bovino, de caprino, eu tenho que ter um planejamento. Então, eu não vou chegar a lugar nenhum sem ter um planejamento. Primeiro, que animais eu vou criar? Eu vou criar um Suffolk, que é mais exigente, mais precoce, eu vou criar uma Morada Nova. Então, eu tenho que saber qual animal que eu vou trabalhar. E tenho que saber qual o tempo, quando que eu vou bater esse animal? Vou bater ele com 6 meses? Vou bater ele com 1 ano? Vou bater ele com 45 quilos? 35, 45 quilos que o mercado hoje pede? Ou vou bater ele maior? Então, eu tenho que saber isso para eu saber o meu objetivo. Eu tenho que ter um objetivo de ganho de peso. Para eu saber esse meu objetivo, eu tenho que saber quando que eu vou vender, quando e como eu vou vender esse animal. Então, tem que olhar isso tudo. Planejamento forrageiro. Isso aí, a gente bate nessa tecla várias vezes, toda palestra a gente bate nessa tecla com o produtor e o produtor não aprende. Então, cabe a nós técnicos alertar eles aí e ficar atento com isso. A seca me pegou de surpresa. Seca não pega ninguém de surpresa. Todo ano tem seca, na minha região, todo ano tem período de estiagem, todo ano tem déficit hídrico, todo ano tem escassez de forragem.
Então, eu já tenho que me precaver por esse período. Então, para isso, eu tenho que saber qual animal que eu tô, quais categorias de animais que eu vou alimentar, qual o consumo desses animais, qual o período que eu vou alimentar esses animais, se eu for suplementar só na seca, se vai ser confinado o ano todo, para eu saber o quanto de comida que eu tenho que ter para não faltar comida para esses animais. Senão chega no meio do confinamento, no meio da estação de monta, o pasto acabou, a minha silagem acabou. Isso foi falta de planejamento. E, por fim, qual o impacto desse planejamento, dessa alimentação vai ter no meu custo de produção? Eu já tenho uma noção do preço que eu vou vender esse animal. Então, o meu custo de produção, no mínimo, tem que ser abaixo desse preço, desse preço de venda. Senão, não vai compensar essa atividade. Então, isso aí, nós, como técnico, não podemos deixar passar, não. E, a partir disso, eu vou montar estratégias. Então, eu vou ter ali minha gestação, eu vou ter o meu nascimento. A partir do nascimento, eu posso ir para dois lados. Eu vou criar pasto? Legal. Então, o meu desafio não é grande, eu posso criar pasto, então eu vou ter... Será que eu preciso de creep feeding? Ou não? Creep feeding, que para quem não sabe, é um cercado que tem na pastagem, onde só o cordeiro tem acesso, ou cordeiro, ou bezerro, se for bovino, que tem acesso. Então, ali a gente coloca uma ração, um concentrado especializado para animais jovens. Então, ele vai complementar o leite materno ali, vai complementar o leite e a pastagem. Então, eu vou aumentar o ganho de peso. O creep grazing é semelhante ao creep feed, só que é com forragem. Então, geralmente, eu faço uma forragem de melhor qualidade, uma leguminosa. Então, eu separo uma parte onde só esse animal jovem vai ter acesso. Vou suplementar a mãe ou não? Então, isso tudo tem que entrar no meu planejamento. Ah, não, eu vou confinar. Eu estou na região, minha pastagem não é boa, então eu tenho que partir para o confinamento. Eu vou confinar a mãe e o cordeiro? Ou só a mãe, ou só o cordeiro? Então, que tipo de volumoso eu vou ter posso dar um feno de forrageira ou uma silagem? Então, isso tudo começa lá no planejamento. Então, eu tenho que ver um peso a desmame e uma idade de abate. Então, eu tenho que ter isso na minha cabeça. O peso, o desmame, o peso, o abate e a idade que eu quero. Eu vou desmamar com 45 dias, vou desmamar precoce com 60 dias, com 45 dias, vou desmamar com 60 dias, com 90. Isso tudo vai depender das minhas estratégias anteriores. E após o desmame? Eu quero abater esse animal com qual idade? Com 5 meses, com 6 meses? Hoje eu posso abater ele com 18 meses, com 1 ano. Então, de acordo com isso, eu vou escolher. Eu vou para pasto ou vou para confinamento, até chegar no meu objetivo, que é o abate. Então, isso antes de a gente começar qualquer conversa aqui, ou qualquer planejamento nutricional, tem que estar na cabeça. E isso vai determinar os meus sistemas de criação. Então, estou cansado de falar aí, sistema extensivo, semi-intensivo e intensivo. O que determina isso é o plano nutricional. O que seria? Como assim? O sistema extensivo é aquele que não há suplementação. Então, toda alimentação do animal vai ser feita via pasto. Então, eu não forneço nada no corpo animal. Aí está uma foto até bem feia, só para ilustrar mesmo, mas não necessariamente extensivo precisa ser uma pastagem ruim. Eu posso ser um extensivo, uma pastagem de melhor qualidade para me ter resultados melhores. O semi-intensivo é aquele que parte da minha alimentação vem do pasto e parte eu suplemento no coxo. Então esse aí em ovino talvez seja o mais utilizado aí no Brasil. Então, eu tenho a pastagem, um pastejo rotacionado,
tem uma pastagem de boa qualidade, mas de acordo com o meu desafio, eu tenho que suplementar esse animal no coxo. Então, parte da alimentação desse animal vai vir no coxo. Eu nem vou falar muito de manejo de pastagem, de qualidade de forragem, que eu acho que vai ter o Léo, amigo nosso aqui do doutorado, vai dar uma palestra aqui também na Pressai sobre isso. Então, ele vai abordar isso melhor do que eu. Então nesse semi-intensivo, além de uma pastagem de boa qualidade, um manejo ideal, eu tenho uma suplementação em determinadas épocas, principalmente nas épocas de estiagem. E o intensivo é aquele que 100% da minha alimentação é fornecida via coxo. Então tem sistema que é confinado desde o desmame, tem sistema que já é confinado só no finalzinho, então, esse aí já é um sistema que demanda mais instalações. Eu posso ter um sistema intensivo e um confinamento ao ar livre? Posso. Se eu fornecer 100% da exigência nutricional nele no coxo, sim, vai ser um sistema intensivo e talvez eu coloque lá no piquete para ele dar uma volta, mas 100% da exigência nutricional dele vem no coxo. Então, aqui algumas particularidades aí dos ovinos aí, dão alguns aspectos aí da nutrição ovina. Então, é um animal que tem seletividade, ele gosta de ervas, arbustos, gramíneas, leguminosas, então ele é um animal que consome bem quase todo tipo aí de forragem e silagens também, alimentos conservados, feno, silagem, cana-de-açúcar, capim também no corte. Então, aí, essas fotos embaixo aí, uma é uma aveia, a primeira foto aí é uma aveia. Então, a segunda é um Tifton. Então, eles gostam bem dessa, é uma pastagem de boa qualidade aí, só com um manejo um pouquinho complicado. E a última foto aí, a terceira, da direita aí, é um campo de leucena. Então, é uma leguminosa, arbustiva, lenhosa, mas possui a folha com um bom valor nutricional, uma boa digestibilidade. Então, os animais aceitam bem também. Então, aqui foi um experimento feito em 78. Parece antigo, mas lá eles soltaram os animais na pastagem, colheram conteúdo ruminal e viram quais forragens que esses animais consumiram. Então, aí, levando em conta o ovino, eles constataram que o ovino, 60% era gramínea no rumen desse animal, 30% era herbácea de folha larga, no exemplo da leucena, e 10% somente arbustivos, uma leguminosa de baixo porte aí. Então, se eu fazer uma pastagem de gramínea, não vou estar errando, não. Então, eu posso escolher uma braquiária, um Tifton, um Maasai aí, que é um pânico máximo. Então, esses animais gostam bem desse... Tomar muito cuidado só com o porte. Então, evitar pastagem de porte muito alto, tipo Mombaça, para a dificuldade de apreensão da forragem desses animais. Então, se eu optar por um pânico, preferir um pânico aí de porte mais baixo, é um Maasai, que é muito utilizado aí na ovinocultura. Os minerais, então, os ovinos, ele tem uma sensibilidade aí a cobre, ferro e selênio. Então, tem que tomar muito cuidado na mineralização desses animais. Por quê? Talvez eu compro mineral para bovino, ou para caprino, ou qualquer outro animal, os teores de cobre vai exceder os teores máximos que o animal pode consumir. Então, eu posso ter problemas aí da sanidade desse animal. Então, não utilizar de hipótese nenhuma minerais para bovinos quando se trata de ovino. Então, sempre procurar minerais específicos para ovino que já tem esse teor de cobre aí de acordo com a exigência do animal. Então, sempre usar formulações aí para ovinos.
Então, a alimentação dos cordeiros. Os cordeiros recém-nascidos. Então, não preciso nem falar aí da importância do leite materno, de mamar o colostro aí no máximo, nas primeiras 6 horas após o nascimento, porque depois disso ele vai perdendo a efetividade. Não é que ele vai perdendo a qualidade, mas o animal vai perdendo os campos ali de absorção das imunoglobulinas, do colostro. Então, no máximo aí até 6 horas, depois disso a perda é grande. Se for o caso, fazer banco de colostro. Banco de colostro, eu conservo colostro de matrizes consideradas aí boas. Então, eu congelo esse colostro já nas porções e depois descongelo em banho-maria para fornecer animais aí que talvez a fêmea não produza um colostro de boa qualidade, o animal morre, a fêmea morre ao parto, etc. Então, eu posso optar por aleitamento artificial usando sucedâneos, mas tomar muito cuidado com esses sucedâneos, na qualidade desses sucedâneos, não só na qualidade, mas na matéria-prima, porque tem sucedâneos aí que no rótulo fala X% de proteína, X% de energia. Só que a matéria-prima é pouco biodisponível para o animal. Então, ficar muito atento aí. O aleitamento artificial, muitos lugares optam por sacrificar menos a matriz. Então, eu vou desmamar esse cordeiro e vou possibilitar a matriz aí ciclo mais rápido e com condição corporal melhor. Então, ou utilizar em ovelhas de produção de leite pequena também, cordeiros órfãos, como disse, e para melhorar o manejo reprodutivo. E sempre, destacando aí, sempre avaliar os custos, porque talvez o sucedante seja mais caro do que o leite da própria ovelha, ou o leite de vaca, outro produto que eu tenho disponível aí. Então, aí, pode adotar manejo de 2 mamadas por dia ou mais. Então, tem lugares aí que é 2 mamadas, tem lugar que é 3 mamadas, tem lugar que nos primeiros 15 dias vai para 3 mamadas, depois nos próximos 15 dias vai para 2 mamadas e nos últimos dias vai uma mamada só. Por quê? Porque quando vai chegando no final do período de aleitamento, a fêmea também está chegando no período de ciclar de novo, de começar a entrar no período de reprodução. Então, eu diminuo esse número de mamada para sacrificar menos a fêmea, para ela conseguir desmamar no score corporal razoável para ela emprenhar o mais rápido possível. Emprego de amas de leite. Então, tem lugares aí que usam ama de leite. E o creep feed, como eu disse aí, a partir do 20º dia aí, ou até antes mesmo, o animal de curioso já começa ali a consumir o concentrado. Além da suplementação vinda do concentrado, tem outros benefícios, que desenvolvimento ruminal, desenvolvimento de papila ruminal, aí é outra história grande também para se conversar, mas o mais rápido possível que ele comece esse consumo de concentrado, para mim, é ideal. Então, sempre na segunda semana eu já indico já ter disponível ali, mesmo que ele não vai consumir uma quantidade grande, mas ele já vai de curioso ali, começa a comer e pegar esse hábito. Então, para ter bons resultados. E todas as estratégias, eu tenho que visar o quê? Um desmame mais pesado. Para quê? Para reduzir o meu desafio de ganho de peso posteriormente. Então, eu já estipulei ali. Eu já estipulei um peso ao abate ou a idade ao abate. Então, quanto mais pesado eu desmamar esse animal, menor vai ter que ser meu ganho de peso durante a vida desse animal. Eu fiz um exemplo aí prático aí só para a nível de curiosidade aí. Vamos abater o animal com 5 meses com 40 quilos. Então, eu optei por um desmame ali com 60 dias. Então, eu vou desmamar com 60 dias. Então, ele vai ter ali 90 dias restantes
para ganhar peso. Se eu desmamar esse animal com 15 quilos, a fêmea estava lá produzindo pouco leite, não usei creep feeding, e por aí vai. Então, eu tenho que ganhar 25 quilos em 90 dias. Dividindo isso aí, meu ganho diário teria que ser 277 gramas dia. Então, um desafio bastante interessante aí. Agora, eu mudei minha estratégia para conseguir desmamar com 25 quilos. Então, esse ganho diário meu já vai baixar em 100 gramas. Então, 100 gramas de ganho diário no cordeiro é muita coisa. Só por ter mudado a estratégia ali na fase de aleitamento. Então, isso tudo tem que ser levado em conta. Alimentação dos borregos, de extrema importância, que é a minha futura matriz. Então, ali eu tenho uma seleção ali das borregas, das cordeirinhas. Uma parte vai para o abate, outra parte vai para a reposição de plantel. Vamos dizer assim, um rebanho estabilizado, se recomenda de 20% a 25% de reposição anual. Você sempre tem fêmeas jovens ali com a produção de leite boa, evitar ter animais muito, muito velhos aí no plantel. Então, alimentação e puberdade, geralmente ela é criada a pasto, porque o desafio dela é menor do que o animal de corte. Então, mas sempre pastagem de boa qualidade, suplementação se for necessário. Fêmeas muito obesas ou muito magras, vai ocorrer perdas de fertilidade e número e tamanho das crias. Então, já foi feito experimentos que tem uma correlação negativa aí, tanto com fêmeas obesas, tanto com fêmeas magras, com número e tamanho de crias. Esse autor aí verificou que o ganho de peso diário acima de 200 gramas diminuiu a produção de leite. Por quê? Porque esse ganho de peso muito alto, eu estou dando uma dieta extremamente energética, muito densa, que a gente fala. Então, na hora ali que ela está secretando ali, que ela está ali formando o tecido ali do útero ali, tecido secretor, a minha dieta está muito energética, eu começo a substituir essa secreção de tecido, essa deposição de tecido secretor por tecido adiposo. Então, eu vou diminuir ali a quantidade de tecido secretor de leite e vou diminuir a produção de leite. Nós tivemos esse problema no ano passado, lá no Colégio Agrícola, com cabras. Então, a gente tivemos umas cabras lá com ganho de peso grande, ficaram gordas e a produção de leite delas foi comprometida na primeira cria. Mas a mesma coisa com ovinos aí. E a alimentação das fêmeas na época de reprodução. Então, você desmamou, já vai começar a sua estação de monta. Então, eu tenho que fazer um flanche, ou seja, aumentar ali a densidade energética da minha dieta ali no início da estação de monta. Para quê? Para eu dar condição a esse animal a emprenhar na minha estação, para eu ter condição corporal de emprenhar na estação de monta. Então, a gente olha o score corporal. Oh, desculpa. Vou pegar uma aguinha aqui rapidinho. Então, a gente olha muito o score corporal do animal. Então, o score corporal nada mais é que a condição corporal, ou seja, o acúmulo de gordura do animal. Então, eu vou observar se o animal está com muito ou pouco acúmulo de gordura. Se ele tiver com muito acúmulo de gordura, ou seja, então ele está acima ali a energia dele está acima da necessária, porque em vez de estar acumulando muita gordura. Se estiver abaixo, é porque está faltando comida para esse animal. Ou ele está mobilizando tecido de reserva para a exigência de mantença dele. Então, no animal, a gente se concentra em olhar esse score corporal nas pontas de osso aí, na parte traseira aí do animal. Então, a gente palpa essas partes e vê o acúmulo aí de gordura nessas partes. Então, se eu pegar um animal, por exemplo, se escolhe um aí, esse animal eu vou palpar ali
a parte traseira, a ponta de osso ali na parte traseira, o ilho, o isco, eu não vou observar quase nenhum, praticamente zero gordura. Vou encostar direto no osso. Já o Score 5, eu já não vou encostar no osso. Então, vou identificar ali só a gordura. Então, esse Score é dado nota. Então, depois do óculos, começa a ver uma gordura ali. Então, Score 2. Isso aí é muito subjetivo, gente. Isso aí é recomendado uma pessoa só fazer. Você treinar uma pessoa, você está dando assistência em algum lugar, ou sua propriedade. Se você não puder fazer, treinar uma pessoa para fazer isso, para ela, porque talvez eu olho ali, para mim eu escolho 3, para outra pessoa já eu escolho 2,5, e por aí vai. Então, uma pessoa só ela já vai ter o mesmo critério. Então tem sugestões de escolas corporais aí de acordo com o estado fisiológico do animal aí. Então, animal em reprodução. A gente preconiza uma escola corporal de 3 a 4, e eu já acho 4 muito, então 3, 3,5. Início e meio da gestação, de 2,5 a 4. Parição, nunca menos que 3, gente. Porque na parição, 3, 3,5. Porque já é certo ela perder a escola corporal depois que para. Ela passa por uma fase aí de balanço energético negativo. Então, sabe, se a ovelha parir com score 3, ela já vai perder 1. Então, ela vem para o score 2. Aí, o meu desafio de recuperar esse score para ela entrar em reprodução de novo vai ser maior. Vai ser grande. Agora, você imagina se a cabra para com score 2,5 e cai para 1,5. Ou 1. Então, o desafio de eu levar ela para a score 3 e 4 para ela entrar em reprodução vai ser muito maior. Então, ficar muito atento aí. E o score do desmame, também de extrema importância. Sempre maior que 2. Por quê? Ficar sempre de olho, porque se ela sair muito magra aí, com score 1, então a mesma coisa. Ela vai ter muito pouco tempo para eu conseguir chegar a score 3 para entrar em reprodução. As ovelhas lactantes, perda de peso na lactação de até 5 quilos, tem sido relatado. E nós, como técnico, procurar soluções para minimizar essa perda de peso. Então, estratégia de mamada, suplementação, manejo de pastagem e por aí vai. Então, nosso papel é ver soluções para isso. Então, começar a falar um pouco aí dos alimentos aí, do que a gente tem que olhar na hora que a gente formula uma dieta aí para um animal, para um ruminante em geral, mas focando aqui em ovino de corte. Então, uma classificação aí dos alimentos. Tem alimento, ele é classificado em volumoso. Então, o volumoso é aquele que tem um baixo teor energético e um alto teor de fibra. Então, ele pode ser úmido, uma pastagem, por exemplo, um pré-secado, e pode ser seco, um feno, ou uma silagem, que também é úmida. Então, tem uma gama aí muito grande de volumosos. Concentrado, dividido em concentrado energético, onde tem teor de energia aí alta, aí acima de 70%, 75% aí de NDT, e concentrado proteico, acima aí de 20% de proteínas, já é considerado um concentrado proteico. Então, existem concentrados que é proteico energético, falé de soja, por exemplo. Então, ele é um concentrado proteico energético, ele tem um alto valor proteico e um bom valor energético. As vitaminas, de extrema importância aí também, lembrando que ruminante, a vitamina do complexo B, ele é sintetizada no rumen, então não precisa de suplementação. O que eu preciso é de, talvez, suplementar precursores dessa síntese de vitaminas no rumen. Por exemplo, a vitamina B12, ela necessita de cobalto no rumen. Então, eu tenho que ficar muito de olho aí no teor de cobalto aí da minha dieta para melhorar essa síntese aí de vitamina B12. Então, a suplementação seria a vitamina A, ADE, que a gente vê aí comercialmente aí, muito famosa aí. Então,
ela pode ser via suplemento, pode ser via injetável, por aí vai. Minerais, como dito antes, sempre usar minerais específicos para ovino, por causa daquele problema lá do cobre. E aditivos. Então, aditivos eu tenho uma gama de aditivos, ionófilo, monenzina, viginomicina, tenho probióticos, prebióticos e por aí vai. Esse aditivo eu acho que é a cereja do bolo. Então, eu acho que eu só devo usar aditivo depois que tudo para cima, toda a minha alimentação está nos conformes. Então, não adianta eu não dar um volumoso de boa qualidade, eu não formular um concentrado bem formulado e querer usar aditivo. O que a gente vê muito aí pelo campo. A pessoa chega lá e não tem nem pasto. Ah, mas eu quero usar monenzina, eu quero usar levedura e por aí vai. Então, para mim, ele é o último passo aí da nutrição. Primeiro eu tenho que produzir volumoso de qualidade, formular um concentrado para suplementar o que esse volumoso não vai me oferecer. Depois que eu vou pensar, vitamina, mineral, depois que eu vou pensar em uso de aditivos para potencializar os outros alimentos. Então, aí os alimentos, eles são repartidos assim. Então, eu tenho um alimento lá, seja qualquer alimento, um capim, um milho. Uma parte desse alimento é água. E a outra é matéria seca. Então, todo o cálculo que a gente faz é com base na matéria seca. Porque o resto é água, não me interessa. A água vai beber no coxo. Então, todo o cálculo feito em nutrição de ruminante, nutrição animal em geral, é com base na matéria seca. Então, a matéria seca, uma parte dela é matéria mineral, então são os minerais ali. A outra parte é a matéria orgânica, é onde o animal tem os outros componentes. A matéria orgânica, eu vou ter os carboidratos totais, a proteína e o extrato etéreo, que é a gordura. O extrato etéreo era bastante utilizado, porque o método de análise era por lavagem em éter. Então, hoje já está usando um hexano. Então, tem muitos artigos aí que você em vez de extrato etéreo, você vai ver gordura total. Artigo mais recente, ou materiais mais recentes, não vai estar mais extrato etéreo, vai ter gordura totais. Os carboidratos, aí começa a bagunça do ruminante que eu sempre falo. Os carboidratos totais, eles são divididos para ruminantes. Os carboidratos estruturais e não estruturais. Essa nomenclatura, nutricionalmente, ela não representa muito. Por quê? Porque eu tenho a pectina aí, que é um carboidrato estrutural, que ele é de rápida degradação no rumo. Então, hoje, a gente classifica aí carboidrato fibrose e não fibrose. O fibrose seria FDN, ali da parede celular, que seria celulose e hemicelulose. E a lignina. A lignina não é um carboidrato, mas ela é um polifenol presente ali na parede celular. Ela é indigestível para ruminante. Então, a lignina, com a maturidade da planta, com o passar do tempo, ela começa a acumular. Então, quanto mais acumular a lignina, mais indigestível vai ser essa parede celular, então menor vai ser a energia desse alimento. Só para ilustrar, em animais em pastejos, de 60% a 80% da energia consumida pelo animal vem da parede celular, vem da celulose e hemicelulose. Então, quanto mais digestível for essa parede celular, esse FDN, quanto mais digerível for esse FDN, maior vai ser o aporte de energia para esse animal. FDN, para quem não sabe, é fibra em detergente neutro, é o método de análise. Então, a gente ferve essa amostra em um detergente neutro. Então, esse detergente neutro vai tirar todo o conteúdo celular e a pectina, vai sobrar hemicelulose, celulose e lignina. E depois eu tenho o FDA, que vocês vão ver muito falar também, que é outro detergente. Nesse resíduo de FDN, eu passo um detergente ácido que vai hidrolisar a hemicelulose. Então, FDA é celulose e lignina.
E os carboidratos não fibrosos, ou não estruturais. Então, vocês tomamos alguns livros, vocês vão ver não estruturais e alguns livros não fibrosos. Então, aí eu tenho um amido, que é de rápida fermentação aí, presente aí na sua grande maioria aí nos grãos de cereais, os açúcares solúveis ali no conteúdo celular, e a pectina, que faz aí a pectina, apesar de pertencer à parede celular, ela é rapidamente fermentada no rumo. E os carboidratos que vão fornecer energia para esse animal. Então, se vê muito falar em proteína. O produtor gosta muito de falar de proteína. Eu comprei uma ração, um concentrado de 27% de proteína. Eu preciso dar X de proteína. Mas todo mundo esquece da exigência de energia, de carboidratos. Então, não adianta. Vamos fazer uma analogia com a parede de tijolo. Então, cada tijolo é a proteína. Então, eu vou empilhando a proteína. E o carboidrato seria aí o cimento que gruda aí um tijolo no outro. Então, não adianta eu ter o tijolo ali, eu ter a proteína e não ter energia. Porque isso não vai para frente, vai cair. Então, ficar muito de olho nisso. A água, que é um nutriente que o animal tem exigência. Então, a importância de ter água aí de qualidade aí para os animais aí. A gente vê cada bebedouro aí que dá vontade de sair correndo. Eu tinha um professor que falava que a água dos animais a gente tem que consumir também. E eu concordo com ele plenamente. Então, a quantidade de água consumida varia com a quantidade de matéria seca ingerida. Então, quanto maior o consumo, maior a ingestão de água. Um número aí, 2 litros de água para cada quilograma de matéria seca ingerida. E varia também de acordo com o estado fisiológico, desenvolvimento uterino, número de filhotes, quantidade de leite produzida e por aí vai. E tem outros fatores que afetam aí o consumo de água, temperatura, a qualidade da água, atividade física e por aí vai. Então aí só um consumo aí estimado aí. Então, os carneiros aí consomem cerca de 7,5 litros de água, ovelhas 7,5. Ovelhas na lactação aumenta bastante o consumo, porque maior parte do leite é água. Cordeiros e aleitamento. Muita gente, eu já vi falar, o cordeiro e aleitamento não precisa de água. Precisa sim, gente. Precisa sim. Ele precisa consumir água e de qualidade. Porque ele está começando a desenvolver o rumo ali. O leite, olha que o cordeiro, o leite tem muita água, ele vai consumir água no leite. O leite tem muita água, certo? Mas ele tem uma goteira esofágica ali que ele forma no mamar, que o leite já passa direto para o abomaso. Então, pouco desse leite que vai para o rumo. E no desenvolvimento do rumo, está começando a colonização ali de bactérias, de micro-organismos. E essas bactérias ficam sobrenadantes em quê? Em líquido. Então, se eu não tiver água ali de qualidade para desenvolvimento microbiano ali, vou comprometer o desenvolvimento do rumo e do animal. Consumo de matéria seca. Então, falamos ali que, tirando a água do alimento, o resto é consumo, o que me interessa. O que me interessa é que o animal consome matéria seca. Para ruminante, o grande problema é a variação dos alimentos. Então, daí tem uma foto aí ilustrando uma forragem de boi, todas as duas são pastagem, olha o teor de matéria seca de uma e da outra. Então, eu vou pegar forragem com teor de matéria seca de 15, de 20, de 30, silagem. A silagem oscila muito de acordo com o ponto de colheita. Então, eu comecei a fazer silagem, choveu, então eu tive que parar 2 dias, a matéria seca vai aumentar. Então, ficar muito de olho nisso aí. Para não ruminantes, a gente não tem tanto esse problema, que a maioria é alimentos concentrados, então esses alimentos, a variação de matéria seca é menor do que alimentos volumosos. Então, como estimar? Então, eu tenho que estimar, Marcos, eu estou lá na fazenda,
como é que eu estimo? Hoje temos técnicos aí, você pode usar um micro-ondas, então você pode estimar a matéria seca pelo micro-ondas diariamente, se quiser. É questão de 15 minutos a meia hora você já tem a matéria seca. O pessoal tem usado aí muito o air fry, fritadeira elétrica, funciona similar ao micro-ondas. Então, um equipamento barato. Se eu for trabalhar em campo, eu posso ter um no carro, se eu posso ter um lá no curral, lá na fazenda, para, se possível, diariamente, estimar a matéria seca. E como calcular? Então, eu estou com a matéria seca na mão, então eu tenho que calcular o consumo desse animal. Então, eu fiz um exemplo aqui também, uns valores hipotéticos aqui, tá, gente? Só para exemplificar mesmo. Um animal, um cordeiro aí, precisa consumir 0,8 quilos de matéria seca. É a exigência dele. E mais para frente, vamos ver como que a gente chegou nessa exigência. Então, esse cordeiro está confinado, eu tenho uma silagem de 30% de matéria seca. Só que eu tenho que achar o consumo de matéria natural. Não vou chegar lá para o funcionário, você vai ter que pegar X quilos de matéria seca. Ele não vai lá no silo pegar matéria seca, ele vai pegar matéria natural, porque ele está vendo lá. Então, é uma regra de 3, mas tem essa formulazinha que você tem que ficar na cabeça. Então, a minha exigência, dividido pelo meu teor vezes 100. Então, eu tenho a minha exigência, 0,8 vezes 30%, que é o meu teor de matéria seca, vezes 100. Então, esse animal teria que consumir 2,7 kg de silagem na matéria natural para atender os 0,8 kg de matéria seca. Marcos, mas ele come meio quilo de concentrado. Aí eu desconto o meio quilo de concentrado desse 0,8. Então, em vez de usar o 0,8 aqui na conta, eu vou usar 0,4, 0,5. O que falta de matéria seca para atingir a exigência dele. Então, é de extrema importância o monitoramento dessa matéria seca. Vocês concordam comigo? Como eu já disse anteriormente, é bastante variável. E o consumo meu de alimento, matéria natural, vai depender desse teor de matéria seca. Então, o monitoramento quase que diário. Aqui eu fiz outro exemplo daquele mesmo animal que tem que consumir 0,8. Então, eu falei ontem para o meu funcionário que é 2,7 kg de silagem para cada animal. Passou uma semana, 15 dias, e ele está usando mesmo 2,7 kg de silagem. Só que o meu silo variou. Então, em vez de 30% de matéria seca, ele está com 26%. O meu funcionário não sabe disso. Eu não falei isso para ele. Ele não faz matéria seca diária. Então, eu vou jogar naquela formulazinha e eu vou estar achando que o meu animal está consumindo 0,8 kg de matéria seca, só que ele vai estar consumindo 0,7 kg de matéria seca. Não está atendendo a exigência desse animal. E o que vai acontecer? Não vai ganhar peso, vai emagrecer. Não sei por que o meu animal está perdendo peso. O nutricionista, o zootecnista teve lá, passou que eu tinha que dar 2,7 kg de silagem para ele, que ele ia ganhar peso, mas ele está perdendo por quê? O problema pode estar aí na matéria seca. Então, ficar muito atento a isso. Então, alguns fatores que afetam o consumo de matéria seca. Então, o consumo de alimento em geral, se o alimento é concentrado, é volumoso, etc. Disponibilidade de água, como diz, água de extrema importância. Então, um animal com sede, ele vai comer menos. O animal que não conseguir consumir água, ele vai consumir menos. Lembra que o rumen dele precisa de água. As bactérias são sobrenadantes. Em animais em pasteiro, disponibilidade de forragem, que parece óbvio, mas muito erro aí em campo. Então, eu não sei, acho que o Léo provavelmente vai falar na palestra dele, mas eu tenho que fazer a medição de quanto de forragem tem no meu piquete ou na minha pastagem, para saber se tem disponibilidade para aquele grupo de animais, para aquele lote.
Eu tenho que ter forragem para todo mundo. Idade da forrageira, aí tem a ver com digestibilidade. Forrageira, quanto mais velha, menor digestibilidade. Método de conservação. Então, uma silagem mal feita, que tenha fungo, micotoxina, etc. Forma física do alimento. Número de refeições. Então, número de refeições. Então, se eu faço 1 trato, 2 tratos ou 3 tratos diários. Idade, sexo e raça do animal. Então, tudo vai interferir no meu consumo. Então, esse consumo de matéria seca, por quê? Eu busco um consumo de energia. Então, meu animal tem que comer uma energia. Só que nem toda energia que ele consome, nem toda energia que o ruminante consome, que o animal consome, ela vai ser aproveitada. Então, eu tenho uma partição de energia aí. Então, ele consome energia bruta. Então, é aquela energia contida no alimento bruta. Então, essa energia, ela é determinada por bomba calorimétrica, por combustão do alimento. Então, a gente sabe a energia que o alimento libera, ou também pode usar uma equação que leva em conta teor de proteína, de gordura e de carboidrato. Então, através dessas 3, eu posso chegar na energia bruta. A energia bruta, eu tenho perdas via fezes, na digestibilidade, então eu vou ter energia digestiva, aquela que o animal digere. Essa energia que o animal digeriu. Essa energia digestiva eu tenho outras perdas, por gases. Em ruminante, o principal é o metano e o CO2, e via urina também. Então, já perdi mais energia. Então, eu cheguei na energia metabolizável. É o que o animal metaboliza, vamos dizer assim. Só que eu ainda tenho perda nessa energia metabolizável. Eu tenho a perda por incremento calórico. O que é esse incremento calórico? É o gasto de energia que eu tenho desde o consumo do alimento até a excreção dele via fezes e via urina. Então, tem uma correlação lá. Quanto menos digestível é o alimento, maior esse incremento calórico. Então a gente tem que se levar em conta. E eu comentei do nosso trabalho aí no início da apresentação, é essa eficiência que a gente tenta pesquisar lá de acordo com o teor de fibra. Então, a gente tenta ver um platô aí de eficiência da energia metabolizável. Nós estamos fazendo nas 3 espécies ruminantes lá, bovinos, ovinos e caprinos. Então, dessa energia metabolizável, me sobrou energia líquida. Então, a energia que realmente o animal vai aproveitar. Essa energia, uma parte vai para a manutenção básica do animal, para manter o animal vivo, manter o coração batendo, manter as funções básicas ali do animal. O que sobra vai para a produção. No nosso caso, crescimento, produção de lã, ou produção de leite, ou produção de ovo, ou produção de qualquer coisa. Então, eu não posso... Se eu formular uma dieta usando só energia bruta, a chance de eu errar é muito maior. Então, hoje, alguns comitês aí, as exigências vêm ou energia metabolizável ou energia líquida. Então, a energia realmente que o animal aproveita. E NDT? Apareceu o Homer Simpson aí, com dúvida aí. Então, você já deve ter cansado de falar de NDT com relação à energia, que é os nutrientes digestivos totais, o NDT. Então, o NDT é muito usado porque nem sempre a gente consegue os teores dos alimentos em energia líquida, energia metabolizável. Então, em NDT é mais fácil, é mais comum. Então, eu uso o NDT comumente como forma de estimar a energia, a exigência de energia. Então, ele é obtido pela soma da proteína digestível, dos carboidratos digestíveis e 2,25 vezes a gordura digestível. Então, ele é a soma da proteína, dos carboidratos e da gordura digestível.
E eu posso calcular ele também por esse sistema aí. 1 grama de NDT equivale a 4,4 quilocalorias de energia digestiva. Ah, mas eu tenho alimento em NDT, mas eu consegui achar só exigência em energia digestiva, metabolismo. Eu consigo converter para NDT. Então, eu tenho ali meu valor de energia digestiva, é só dividir por 4,4 que eu vou ter meu valor de NDT. Só multiplicar. Então, aí, algumas fontes de energia. Todo mundo fala em fonte de energia, só os faréus, o fubá, polpa cítrica. Não, que